Existe uma distorção perigosa que se infiltrou em muitos lares cristãos. A ideia de que ser a cabeça da casa significa mandar, ser obedecido, ter a última palavra em tudo, ser servido. Homem, se é isso que você aprendeu sobre liderança masculina no lar, você aprendeu errado. E hoje eu vou te mostrar o que a Bíblia realmente ensina. Liderança espiritual não é o trono que você sobe, é o trono que você desce. Jesus lavou os pés dos discípulos antes de morrer por eles. E esse é o padrão do Rei dos Reis. Qual é a desculpa que resta para o homem que só sabe mandar em casa? Bom dia, você está no Conexão da Manhã. Eu sou Carlos Eduardo, terceiro dia da série Guardião do Lar. Construímos o altar, gravamos que família não se abandona. Hoje, o confronto à distorção mais comum sobre liderança masculina no lar. Episódio 3. O trono que você precisa descer. Muitos homens usam a palavra cabeça de Efésios 5 como liderança para dominar, para exigir obediência sem prestar contas, para tomar decisões sem ouvir, para ser servido em vez de servir. Isso não é liderança bíblica, é abuso disfarçado de teologia. E hoje vamos corrigir isso com a própria Escritura. A fundamentação de hoje está em Efésios 5, versículo 23, lido com o versículo 25 logo em seguida. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Vós, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Repara, o modelo de cabeça que Paulo dá não é o rei que manda, é Cristo que se entrega. A autoridade de Cristo sobre a igreja se expressou em sacrifício, não em dominação. Se você lidera sem se entregar, você não está seguindo o modelo bíblico, você está reescrevendo ele para justificar o conforto próprio. E 1 Pedro 5, versículo 3, falando sobre liderança na igreja, mas com um princípio igualmente aplicável ao lar, instrui, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. A palavra domínio é katakirio, em grego, dominação opressiva, senhorio abusivo. Pedro proíbe explicitamente esse modelo. E João 13 dá a cena mais radical. Jesus, sabendo que era o rei de tudo, levantou-se da ceia e começou a lavar os pés dos discípulos. O rei desceu do trono para servir com as próprias mãos. Esse é o padrão para o homem que lidera o próprio lar. Homem, existem 3 sinais claros que você construiu sem perceber. O trono errado dentro da sua própria casa. Primeiro sinal, você exige respeito, mas não oferece. Cobra que a esposa e os filhos ouçam você com atenção, mas interrompe, ironiza ou despreza quando eles falam. Autoridade que só flui numa direção não é liderança bíblica, é hierarquia de conveniência própria. Segundo sinal, você toma decisões importantes sem ouvir a família antes. Cabeça, na Escritura, nunca significou o único que decide. Significa responsabilidade final diante de Deus, que inclui, precede e é enriquecida por ouvir a verdade antes de decidir. O homem que decide sozinho e informa depois está liderando pelo trono, não pelo serviço. Terceiro sinal, sua casa tem medo de você, não confiança em você. Se as pessoas mais próximas de você escondem verdades, evitam conversas difíceis ou gerenciam o seu próprio humor em vez de serem honestas, isso não é respeito que a liderança bíblica produz. É o medo que a dominação sempre produz. Cristo,
O modelo de liderança atrai as pessoas para perto, não as afasta com medo. Guardião, o trono que você precisa descer não é a sua autoridade, é a distorção dela. 3 movimentos. Primeiro, pergunta à sua família, com humildade real, disposto a ouvir mesmo que doa, se eles sentem medo ou confiança em você. A resposta vai te dizer em que trono você está sentado. Segundo, da próxima decisão importante da casa, ouve antes de decidir. De verdade, não por formalidade. A liderança que ouve não perde autoridade, ganha confiança. Terceiro, faz literalmente ou simbolicamente um gesto de serviço para alguém da sua casa esta semana. Algo que normalmente não é seu trabalho fazer. O rei que lavou os pés está te mostrando o caminho de volta ao trono certo. Feche os olhos. Pensa como você tem liderado a sua casa e pede a Deus coragem de descer do trono errado. Pai eterno, ó Deus, que em Cristo desceu do trono mais alto do universo para lavar os pés de pescadores. Eu venho em nome desse homem. Esse homem que talvez tenha confundido liderança com dominação, autoridade com medo. Senhor, tira dele o trono que ele construiu para si mesmo. Ensina-o a liderar como Cristo liderou, servindo, ouvindo, se entregando. Que a casa dele sinta, a partir de hoje, mais confiança do que medo. Em nome do Senhor Jesus, que se levantou da ceia para servir. Amém. Amém. Escreve nos comentários qual dos 3 sinais você reconheceu em você. Exijo mais do que ofereço? Decido sozinho ou minha casa tem medo? Siga firme, desce do trono errado, domine seu território. Deus te abençoe. Conexão da manhã, um momento seu com Deus.